Ciampone. Passamos a dar-vos alguns pontos de currículo vitae do Sr. Durvan Ciampone. É diretor do Departamento de Fraternidade dos Discípulos de Jesus, diretor do curso de expositores da FESP, diretor do Jornal Espírita, expositor da doutrina espírita, autor do livro Reflexões sobre as Bem-aventuranças, que está sendo lançado neste congresso. Congressistas, o nosso abraço fraterno e que a bênção de Jesus alcance os nossos corações. Uma pergunta antes das informações. Por gentileza, como é o curso para preparar expositores, primeiro, segundo e terceiros anos? Esta pergunta fora feita à doutora Júlia. Evidentemente, ela pode ser incorporada aos nossos trabalhos. Vocês ouviram as exposições de Júlia, onde na Federação nós temos os cursos Preparatório, Básico, Educação Mediúnica e Aprendiz de Evangelhos. Esses cursos, evidentemente, dentro da Federação, são feitos durante 7 anos, de modo geral, numa sequência de uma aula semanal. Estes cursos englobam todo o conhecimento básico da doutrina espírita. Nestes 7 anos nós estudamos os princípios gerais da doutrina, nós verificamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros complementares de Emmanuel, André Luiz, obras póstumas, enfim. Como um todo, nestes cursos nós enfeixamos o ciclo básico de conhecimento, estudando a doutrina espírita. O curso de expositor propõe-se a ensinar ao expositor como expor a doutrina. E como isso é feito? Evidentemente, nós deveremos examinar, sob o aspecto didático, como colocar esta matéria para o aluno, de tal sorte que ele possa enfrentar diferentes plateias. Nós temos aqueles que buscam a federação, diferentes motivos. Os objetivos dos assistidos são uns, os objetivos dos alunos são outros. Ora, se o expositor, colocando-se diante dessa plateia, ele tem que utilizar linguagem também diferente. E dentro deste curso de expositor, nós então diferenciamos o método e a forma de como ensinar o aluno. No primeiro ano do curso de expositores, nós ensinamos os alunos a linguagem da consolação, ou seja, ensinamos o expositor a aprender a falar com o assistido, a dar uma palestra para o assistido. Utilizamos então a linguagem da consolação, procuramos atingir o coração daquela pessoa que busca a federação no anseio de encontrar consolo, no anseio de saciar sua dor e aliviar as suas aflições. É aquele que busca um passe. Então, durante aquelas palestras, normalmente de 10 minutos, o expositor deverá enfatizar os aspectos da consolação contidos no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E os temas das aulas são dali excluídos de forma selecionada adredemente. Para os alunos que buscam compreender, entender, aprender o que seja a doutrina espírita, buscando os seus princípios doutrinários, nós
utilizamos o segundo ano do curso de expositores. Ali, mediante temas previamente selecionados, que englobam toda a estrutura, ou seja, todo o ensino dado na codificação, nós procuramos fazer com que o aluno entenda esta linguagem, procurando, de certa maneira, expor, ensinar o aluno que vem à sala de aula. Falamos, então, para a mente do aluno, para o seu entendimento. O aluno não vai buscar alívio ou dor, mas vai buscar conhecimento. No primeiro ano nós damos água àquele sedento. No segundo ano nós ensinamos como descobrir a água. Esta é uma diferença fundamental na análise didático-pedagógica da estruturação dos cursos. No terceiro ano nós temos um grupo de estudos bem diferenciado. Nós procuramos, de uma forma geral, formar ou ampliar o conhecimento dos expositores, examinando uniformidade ou uniformização da linguagem, debate de temas específicos que muitas vezes não ficam esclarecidos durante o curso. Por exemplo, o tema fluido, ele é discutido, verificado durante todos os cursos, mas a compreensão que cada um faz do que seja fluido vital, fluido universal, ele cala de maneira diferente no entendimento de cada um. Então, no terceiro ano, durante os debates sobre esses temas específicos, nós chegamos a uma espécie de uniformização de linguagem, porque quando o expositor, após o terceiro ano, sair para as casas espíritas, ou sair para as próprias salas de aula da federação, ele deverá levar uma linguagem homogênea, para que cada aluno receba dos expositores uma uniformidade ou uma uniformização de linguagem. Como se faz essa preparação? Evidentemente que, se eu quiser que um aluno aprenda a expor a doutrina, nós deveremos oferecer a ele algum instrumental, porque no decorrer das aulas do ciclo básico de conhecimento, o aluno, tomando os nossos livros, textos, e acompanhando, evidentemente, no livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, livro dos Médiuns e outros, ele faz o seu estudo metódico, ouve o expositor, provavelmente fará os seus questionários, mas ele não consegue amarrar, propriamente dizendo, todos os princípios doutrinários como uma sequência racional e lógica. Dentro deste aspecto, nós colocamos como aulas preparatórias, introdutórias ao curso de expositores, por exemplo, no primeiro ano, quando o expositor se relaciona com o assistido, ele tem que ter uma postura diante de um assistido, evidentemente diferente de uma postura diante de um aluno. Quando um palestrista fala para um assistido, ele deve evitar determinadas palavras, ele deve comportar-se de modo mais suave e mais doce, mais terno, porque desta maneira ele estará atingindo o coração do assistido, estará elevando o seu padrão vibratório. Para tanto, ele tem uma aula específica de como deve comportar-se o expositor diante do assistido. Também, nós oferecemos ao aluno uma aula como é o Espiritismo em relação às doutrinas espiritualistas, porque o aluno, no decorrer do curso básico de conhecimento, do ciclo básico, ele não faz, às vezes, uma análise profunda, comparativa
entre o espiritismo e outras religiões espiritualistas. Porque se ele está no curso de expositor, normalmente ele é chamado a falar nas casas espíritas onde ele trabalha. E como tal, ele deve ter uma melhor compreensão do que seja efetivamente o espiritismo, o espiritualismo e essas doutrinas espiritualistas, mostrando essa diferença, porque como expositor ele será perguntado pelos alunos e ele deverá ter uma melhor conscientização do que ele vai falar. Também no primeiro ano, nós damos aulas especiais, 2, por exemplo, de organização de aula. Como é que se deve organizar uma aula? Como que ele deve preparar uma aula? Porque falar é fácil, mas preparar uma aula é bem mais difícil. Às vezes os alunos preparam a aula e vêm sequiosos e sedentos para a leitura. Por exemplo, tudo que estou falando aqui está escrito. Seria interessante eu ficar aqui? Modo geral. 3.1, linguagem de consolação. 3.2, linguagem de esclarecimento. 3.3, dinâmica de grupo. Objetivos da linguagem da consolação. Elevar o padrão vibratório. Isso torna horrível o processo didático. Nós, dentro do curso de expositores, de modo geral, não admitimos que um aluno leia a aula, porque é inconsequente que um expositor fique lendo matéria diante de seus alunos. Nós não podemos admitir que alguém, ao preparar, ao elevar o padrão vibratório de alguém, fique lá lendo, por exemplo, o Evangelho o tempo todo, sem nenhum momento de vibração amorosa, sem nenhum instante de envolvimento carinhoso, sem nenhuma forma efetivamente aconchegante de abraçar e envolver o companheiro, que requer e exige esse tratamento fraterno. Da mesma forma, no segundo ano, quando nós procuramos abrir a mente do aluno para que ele efetivamente raciocine em termos de doutrina, procurando os seus valores e princípios doutrinários, nós não concebemos que um aluno, que um expositor, durante uma sala de aula, fique lendo matéria. Não é mais época de leitura. Nós preferimos que o expositor fale 2 minutos, olhando para os olhos dos alunos, de coração aberto, do que ficar lendo 10, 15, 20 minutos um texto preparado em casa. Não se admite. Dentro da federação nós questionamos esses valores e o nosso regulamento interno do curso expositor prevê estas circunstâncias. É por isso que os nossos dirigentes dos cursos exigem dos alunos que eles efetivamente preparem os seus trabalhos em casa, porque é outro problema. Muitos dos expositores supõem-se sabidos, imaginam-se conhecedores daquilo que vão falar. E se supõe, inclusive, mais sabedores do que os alunos, e tantas vezes não preparam a aula. Para evitar isto, é exigido dos alunos que eles entreguem ao dirigente da sala de aula o tema da noite. Vai falar, por exemplo, sobre amor e sabedoria. Ele tem que entregar um tema sobre amor e sabedoria. Vai falar sobre o problema da dificuldade de passar pela porta estreita. Tem que entregar um trabalho sobre a porta estreita. Esse trabalho é uma exigência para que o aluno em casa tenha tempo de preparar, de estudar, e isto é fundamental, por respeito ao aluno, por respeito ao assistido, que vai lá na expectativa e na certeza de encontrar informações seguras e adequadas. E essas informações seguras e adequadas, elas são encontradas nos livros da codificação e em outros livros, de uma maneira em que o expositor efetivamente prepare a sua lição. Ele pode saber muito, mas uma exposição feita num momento de impulso, num momento em que ele procure uma inspiração do plano espiritual, talvez ele possa não encontrar, e muitas vezes fica enrolando, como se diz na gíria. Isto nós procuramos evitar. Se eu quero que ele vá carpir a horta, separando o joio do trigo, eu devo dar a enxada ao aluno.
Esta enxada ele possui, nós damos, mas a lima para afiar essa enxada é o aluno que deve buscar. Se a enxada tornar-se rombuda, a culpa é dele. Se a enxada tornar-se difícil na carpir, ele é culpa do aluno, porque ele, mediante o instrumental recebido, ele deverá efetivamente afiar o seu conhecimento, preparar efetivamente a sua aula para expor adequadamente, separando joio do trigo, procurando oferecer ao aluno os princípios doutrinários fundamentais. Então veja, no segundo ano nós temos algumas aulas importantíssimas também. Primeiro, colocamos o aluno expositor diante da casa espírita. Porque se o curso fundamental é de 2 anos, no primeiro ele aprende a falar para assistido e no segundo aprende a falar para aluno, o que vai acontecer? Ele está preparado para dar palestras nos centros espíritas. E dentro da federação, nós utilizamos os textos que o nosso departamento federativo faz as suas palestras nos centros espíritas. O nosso departamento federativo tem uma relação de 88 temas, abrangendo todo o corpo da codificação, e esses temas são apresentados em palestras conforme solicitações dos centros. Ora, nós utilizamos esses textos, oferecemos aos alunos todo o instrumental de como ele deve preparar o texto, damos os dados biográficos, damos as informações e o aluno, evidentemente, preparado para tal, depois da sua aula dentro da federação, ele está, de modo geral, apto a fazer o seu estágio no departamento federativo. E ao fazer esse estágio no departamento federativo, ele vai acompanhado por outros expositores já experientes, de tal sorte que a sua, preparação, a sua forma dele ser encaminhado às palestras, às aulas externas, ela é sempre de maneira suave, acompanhada pelos expositores do departamento federativo. Quando esses expositores iniciam o seu trabalho dentro da própria federação, ele não começa como expositor direto, mas ele inicia o seu trabalho como assistente de expositores, acompanhando os trabalhos, respondendo perguntas de aluno, de tal sorte que a sua caminhada no processo evolutivo da divulgação da linguagem também seja segura, eficiente e tranquila. Vocês sabem, eu olhei aqui para dar um exemplo. Nós dissemos que é proibido o aluno ler, mas não é proibido ao aluno trazer, evidentemente, uma ou outra anotação para uma eventual consulta rapidíssima, de forma adequada, para que o aluno não perceba que ele esteja se socorrendo a toda hora de algo escrito. Então, neste segundo ano, além desta aula de relação expositor-centro espírita, nós temos uma aula específica do desenvolvimento do princípio inteligente através dos 3 reinos, porque é um tema difícil que o aluno tem que perceber como um todo para que ele possa responder efetivamente questões nos centros espíritas dos alunos. Nós temos também como complemento, nesse segundo ano como aula introdutória, o espiritismo, sua estrutura, seu movimento, sua unidade no estado de São Paulo. Porque vocês sabem que em São Paulo nós temos diferentes grupos federativos, e esses grupos federativos, se um aluno vai falar no centro, por exemplo, eu posso falar no centro da USE, hoje nós estamos abraçados numa comunhão fraterna, e o centro da USE eu vou me apresentar como da federação, e o aluno tem que saber de toda essa estrutura do movimento espírita, são elementos que não são oferecidos durante o ciclo básico. E o aluno expositor, ao sair para fora, representando a federação, ele tem que ter conhecimento desses dados.
até certo ponto, político-administrativos do movimento espírita. Falta 1 minuto. No terceiro ano, nós damos ênfase a um conjunto de estudos de temas polêmicos, de temas onde procuramos homogeneizar a linguagem, temas específicos. Por exemplo, vamos estudar com profundidade o homossexualismo, vamos estudar com profundidade o aborto, a cremação, vamos estudar com profundidade, por exemplo, o fluido vital, vamos verificar o que é espírito e alma, vamos verificar o que é espírito maiúsculo e espírito minúsculo, vamos verificar, por exemplo, qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação, porque um indivíduo poderá, depois dos debates no terceiro ano, ser chamado a uma palestra pública. E a palestra tem um sentido diferente de uma aula. Nós temos o professor de uma aula e até certo ponto nós temos um orador dentro de uma palestra. Esses dados são oferecidos aos alunos durante o curso, preparando convenientemente para a apresentação de seu trabalho posteriormente. Emmanuel coloca que a divulgação é um ponto fundamental da doutrina espírita. E este ponto fundamental, hoje, quando nós viramos uma aldeia global, realmente deve ser encarado com muito mais cuidado, dado que nós temos os meios de comunicação bem amplos. Ontem, por exemplo, ouvindo um programa, nós ficamos sabendo que ele atingiu 8 milhões de pessoas. As palavras devem ser bem medidas por respeito aos próprios princípios doutrinários. A pessoa que fez a pergunta, a Júlia, por gentileza, como é o curso para preparar expositores? Está respondida. Fez uma segunda. Há formação de expositores para expor o espiritismo em universidades, congresso e no exterior? Em princípio, não há. Nós estamos preparando expositores no terceiro ano, dentro desse ciclo de debates, como forma de aprimoramento do conhecimento do expositor, de tal sorte que ele, através da própria experiência, através dos seus próprios valores individuais, vá ascendendo nessa escala evolutiva. Porque não somos nós do curso que vamos fazer um grande palestrista, mas é um grande palestrista que se aperfeiçoa dentro de nossos cursos. Os valores são dele e nós simplesmente lhe damos a enxada. Ele afia a enxada com a sua própria lima. O aluno, estando cursando Aprendizes do Evangelho, primeiro ano, no segundo ele pode também cursar curso de expositor no mesmo semestre? Foi a pergunta que o João deixou para que nós respondêssemos. O nosso curso não é de semestre, o nosso curso é anual. A pergunta não está completa, mas eu posso dizer que nós temos dentro do regulamento uma forma seguinte: o aluno, para ingressar no curso de expositor, deverá necessariamente fazer um ciclo básico de conhecimento, e estando aí implícito o complemento do Aprendiz do Evangelho e curso de educação mediúnica. Mas, considerando algumas análises que alguns dirigentes fazem e examinando a qualidade de determinados alunos, nós atendemos essas solicitações dos dirigentes e às vezes ganhamos um ano. Então o aluno, ele estando no segundo ano de Aprendiz do Evangelho, ele pode concomitantemente fazer também o primeiro ano de expositor, o que não acontece com a educação mediúnica. Se ele estiver no segundo de educação mediúnica, ele não é aceito no curso de expositor. Mas se estiver no segundo ano de Aprendiz do Evangelho, ele pode fazer o primeiro de expositor. Por quê? Porque no primeiro de expositor nós fazemos um estudo mais profundo do Evangelho. Então, o Evangelho do primeiro de expositor e o Evangelho no segundo de expositor estão conjugadas essas forças e nós atendemos então a solicitação do aluno. Esta pergunta também é complementar. Já que o Espiritismo é religião, filosofia e ciência, há cursos na casa que enfatizam a ciência e a filosofia,
dando ao expositor uma bagagem filosófica e científica, além da espírita, com conhecimentos atualizados? Resposta parcial. Existe na casa, sim, um curso especializado onde se amplia o conhecimento filosófico. É um curso de introdução ao espiritismo, dirigido pelo professor São Marcos, todas as quintas-feiras, onde ele estuda com profundidade os aspectos filosóficos do espiritismo. Quanto ao aspecto científico, nós não temos esse campo preparado. Olha, evidentemente que o conhecimento da verdade é fundamental. Mas esse conhecimento da verdade não é uma verdade só dos valores da sabedoria. Esse conhecimento da verdade traz no seu bojo muito mais aquela colocação da elevação moral. Emmanuel coloca que para a gente chegar aos píncaros dos valores, nós devemos ascender pelas asas do amor e da sabedoria. E estas asas do amor e da sabedoria faz com que nós exercitemos a nossa mente na busca de um aprendizado constante, desenvolvendo o nosso intelecto, mas também e fundamentalmente a nossa reforma íntima, procurando a valorização da nossa moral, daqueles valores do amor e da paz, da fraternidade, porque estas duas palavras evidentemente estão associadas a dois princípios fundamentais da moral cristã: humildade e justiça. Através da humildade nós atingimos os valores do amor. Através da justiça, quando nós nos relacionamos com o outro, nós procuramos os valores da sabedoria. Então, querido companheiro, se nós quisermos efetivamente ascender na escala evolutiva, o princípio básico é o conhecimento do amor e desta busca da sabedoria. Nós, no terceiro ano, nós também temos aulas especiais. Não somente aulas de debates dos alunos. Nós convidamos expositores com conhecimentos específicos e são intercalados no decorrer do ano. E aí, nós não temos um curso naturalmente de estudo constante dos aspectos científicos, porque aí nós temos já o Instituto Brasileiro de Psicobiofísica, nós temos a MESP que estuda os seus valores científicos, e a Federação não precisa se preocupar, porque esses valores são muito bem representados. No nosso estudo de básico, filosófico, científico e religioso, nós ficamos dentro daquela estrutura básica de Kardec. Aquele aprimoramento para nós é fundamental, mas a Federação no momento não coloca isso à disposição, não valoriza, por exemplo, um estudo de Vidicom, de Spiricom, não estuda, por exemplo, com profundidade a saber até que ponto um átomo, um elétron tem ou não, como disse aquele cientista americano, que a alma, que um elétron tem a sua alma. Não interessa isso para nós. Muito obrigado ao Sr. Durval. Muito obrigado a todos. Encerro aqui. Obrigado a todos.